Boa noite a todos, são todos bem-vindos e vou pedir ao nosso segundo secretário para fazer a lista dos vereadores presentes e ausentes. Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores à sessão da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, realizada em 22 de 6 de 2026. Antônio Soares Gustosa, Francisco Arinaldo Martins de Souza, João Batista Gomes de Lima, Jefferson Nunes Pereira presente, Joelma Silva de Souza Oliveira, Maria José de Souza, Maria do Espírito Santo Vieira da Silva, Luiz dos Santos, Raimundo Lindomar de Oliveira. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão legislativa e peço a todos para ficarmos de pé e rezarmos o Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, nós temos na ordem do dia, né, o projeto que vem em caráter de urgência do Poder Executivo, que é do Poder Executivo de mensagem 19/2026. Esse projeto solicita a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 389.600 para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, visando a construção de uma pista Cooper. O projeto detalha que o recurso provém da anulação de dotação das Secretarias de Obra e de Agricultura. A matéria encontra-se apresentada a todos os pares para análise, discussão e votação. Ficam agendadas para a nossa sessão da próxima semana, garantido tempo hábil para que os senhores vereadores possam encaminhar a proposta. Aí eu peço ao nobre vereador e senhor secretário para fazer a leitura da mensagem e do projeto. Mensagem de número 019 de 2026. A Sua Excelência, o senhor vereador Francisco Arinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Assunto: encaminhamento de projeto de lei em regime de urgência. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e os demais vereadores dessa augusta Casa Legislativa, tenham de encaminhar levada a apreciação dessa egressa Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 389.600, destinado à criação de dotação orçamentária específica para a execução da ação construção de pista pública, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A presente proposição tem por objetivo adequar o orçamento municipal à necessidade de execução de importante investimento voltado à promoção da saúde, do esporte, do lazer e da qualidade de vida da população tanquense, possibilitando a correta aplicação dos recursos oriundos de transferências voluntárias da União. A implantação da pista de Cooper representa um avanço significativo na infraestrutura urbana do município, oferecendo espaço adequado para a prática de atividades físicas, convivência social e incentivo a hábitos saudáveis, construído diretamente para a melhoria
da qualidade de vida da população. Ressalta-se que a abertura do crédito observará rigorosamente as disposições da Lei de número 4.320/1964, da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e demais normas aplicáveis à gestão orçamentária e financeira, sendo os recursos compensados mediante anulação parcial de dotações orçamentárias existentes, sem gerar aumento das despesas globais do orçamento municipal. Considerando a necessidade de garantir o cumprimento dos prazos administrativos e financeiros relacionados à execução do objeto, bem como assegurar a adequada utilização dos recursos disponíveis, solicitamos que a matéria tramite em regime de urgência, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, evitando-se prejuízo à execução do investimento e assegurando a efetiva concretização do benefício em favor da população habitante do Piauí. Diante da relevância social e do interesse público da matéria, contamos com a compreensão dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nathaniel Salles Souza, prefeito municipal de Itanhaém do Piauí. Projeto de lei de número abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito do município de Itanhaém do Piauí faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sou sono e provoco a seguinte lei. Artigo. Fica aberto no orçamento. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional na importância de 389.600 distribuídos às seguintes dotações: suplementação, Secretaria Municipal de Esporte, R$389.600, construção de pista pública, obras e instalações, outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres da União, R$38.600. Anulação. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ações de saneamento básico rural, obras e instalações, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, R$98.400. Negativo. Não se aplica. Ações de saneamento básico urbano, obras e instalações, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, 21.000. Negativo. Não se aplica. Ações de saneamento básico urbano, obras e instalações, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, R$140.200. Negativos. Não se aplica. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, gestão das atividades do abastecimento, equipamentos e material permanente, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, 80.000. Negativo. Não se aplica. Secretaria Municipal de Finanças, Prefeitura Municipal de Itanhaém do Piauí, Rua 1º de Outubro, 162. Projeto de número 1 de 17 de junho de 2006. Secretaria Municipal de Finanças, Gestão Administrativa, Indenizações e Restituições, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, R$50.000. Negativos. Não se aplica.
Valor total R$ 389.600 negativos. Prefeito Municipal Nathaniel Sala de Souza. E o artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E na outra pauta a gente tem, dando continuidade à pauta, passamos à comunicação oficial sobre o processo administrativo referente ao pedido de licença da vereadora Maria José, cuja votação foi concluída por este plenário. Passo neste momento a leitura do ofício encaminhado ao novo vereador informando a decisão desta casa. Peço também ao novo vereador a fazer o uso da palavra dentro do ofício. Ofício de número 025 de 2026, Tanque do Piauí, 17 de junho de 2026. A senhora Maria José de Souza, vereadora do município de Tanque do Piauí. Assunto: comunicação da deliberação plenária referente ao processo administrativo de número 017 de 2025. Senhora vereadora, a Câmara Municipal de Tanque do Piauí, por intermédio de sua mesa diretora, vem respeitosamente comunicar a Vossa Excelência a deliberação final proferida no âmbito do processo administrativo de número 017 de 2025, instaurado para análise do pedido de licença formulado com fundamento no artigo 99, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, cumpre registrar que todo o procedimento administrativo observou rigorosamente as disposições previstas na Lei Orgânica do município, no regimento interno desta casa e demais normas aplicáveis, tendo sido garantida a ampla instrução processual necessária à adequada apreciação da matéria. Registra-se que, em observância no artigo 236, caput e parágrafo 6º do regimento interno, foram adotadas todas as providências legalmente exigidas para análise do pedido, inclusive com a constituição de junta médica por meio da resolução de número 01 de 2026, aprovada em 18 de fevereiro de 2026, bem como a realização de avaliações médicas especializadas junto a clínicas distintas, cujos laudos e pareceres técnicos foram regularmente juntados aos autos. Cumpre destacar que os pareceres jurídicos, laudos médicos, manifestações técnicas, demais documentos constantes do processo possuem caráter instrutório e informativo, servindo de subsídio à formação da convicção dos parlamentares. Todavia, nos termos do regimento desta Casa, em seu artigo 236, parágrafo 3, a competência para deliberar acerca da concessão ou não da licença é atribuída ao plenário da Câmara Municipal, cuja decisão é soberana, resulta da análise global dos aspectos jurídicos, administrativos, institucionais, fiscais, previdenciários, políticos e de interesse públicos envolvidos na matéria. Neste contexto, durante a discussão e votação da matéria, foram suscitadas ponderações relacionadas à responsabilidade administrativa da Câmara Municipal, aos reflexos financeiros, da manutenção, da remuneração parlamentar durante o período de afastamento pretendido, a competência do regime geral de previdência social para amparo em situações de incapacidade laboral, bem como a necessidade de preservação da legalidade, segurança jurídica e interesse público na gestão dos recursos do Poder Legislativo Municipal. Também foram registradas manifestações no sentido de que os agentes políticos municipais encontram-se vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, existindo mecanismos previdenciários próprios destinados à proteção do segurado em situações de incapacidade temporária para o trabalho, circunstância que foi
considerada pelos parlamentares durante a apreciação da matéria. Após regular a tramitação legislativa, o projeto de resolução de número 003 de 2026, que dispunha sobre a concessão da licença requerida com fundamento no artigo 99, inciso 1º, e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, não obteve aprovação da maioria dos membros do plenário, restando rejeitado em votação regularmente realizada, conforme consta da ata da sessão pública respectiva e da resolução submetida à apreciação dos vereadores, documentos que seguem anexos para conhecimento. Desta forma, em razão da não aprovação da matéria pelo órgão competente para deliberar sobre o pedido, fica encerrada a tramitação do processo administrativo de número 017 de 2005, o qual foi definitivamente arquivado com toda a documentação permanecendo à disposição para consultas, esclarecimentos, auditorias e demais verificações que se fizerem necessárias. Informa-se ainda que a Vossa Excelência, na qualidade de segurada do regime Geral de Previdência Social, RGPS, poderá, caso entenda penitente, formular requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por meio da plataforma Meu INSS, utilizando os laudos médicos já produzidos e demais documentos constantes do processo administrativo, os quais poderão servir como elementos de instrução perante o órgão previdenciário competente. Esclarece-se ainda que a rejeição da resolução de número 03 de 2026 limitou-se exclusivamente ao pedido formulado com fundamento no artigo 99, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, objeto específico do processo administrativo de número 017 de 2025. Permanecem resguardados os direitos da Vossa Excelência de apresentar eventuais requerimentos futuros amparados em outras hipóteses legalmente previstas na Lei Orgânica Municipal e no regime interno desta Casa Legislativa, observados os requisitos e procedimentos próprios de cada modalidade. Para todos os efeitos legais e regimentais, considero a conclusão do processo administrativo e a não aprovação da licença pretendida. Vossa Excelência permanece no pleno exercício do mandato parlamentar, a partir do recebimento dessa comunicação. Da mesma forma, registra-se que o período compreendido entre o protocolo do requerimento e a deliberação final do plenário não será computado para fins de faltas parlamentares, uma vez que o pedido encontrava-se regularmente em análise perante esta Casa Legislativa. Por fim, reitera-se que a decisão adotada decorreu do exercício legítimo da competência constitucional e regimental atribuída ao plenário da Câmara Municipal, refletindo manifestação soberana do órgão colegiado competente para a apreciação da matéria, observados os interesses institucionais do Poder Legislativo e da coletividade a representar. Sem mais, para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração, colocando esta Câmara Municipal à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Segue em anexo a resolução de número 03 de 2026, devidamente publicada juntamente com a ata da sessão respectiva. Francisco Edinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Ato contínuo. Declaro oficialmente encerrado o referido processo administrativo, tendo em vista o cumprimento de todos os trâmites legislativos e a devida deliberação deste plenário. Este processo será arquivado na Secretaria desta Casa para os registros e efeitos legais pertinentes. Aí eu peço ao nobre secretário para ler o termo de arquivamento também do processo.
termo de arquivamento. Processo administrativo de número 017 de 2025. Objeto: solicitação de licença por motivo de saúde. Considerando a conclusão da tramitação do processo administrativo de número 017 de 2025 e a deliberação final no plenário da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, que rejeitou a proposta de concessão da licença requerida, determina o arquivamento dos autos com resolução do mérito administrativo. Registra-se que toda a documentação permanece disponível para consultas, esclarecimentos e eventuais fiscalizações pelos órgãos competentes, observadas as normas legais aplicáveis. Tanque do Piauí, 17 de julho de 2026, Francisco Adinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Então, pessoal, só mais para esclarecimento oficial, né? Esse é o processo que todo mundo sabe. Quais são as situações que a gente está vivendo hoje? A Maria José, enquanto vereadora, ela está apta a retornar ao trabalho legislativo a partir do dia 17 deste mês. Né? Ela é ciente, desde o dia que ela recebeu, ela deu ciência que recebeu. Então, a vereadora, ela se encontra como vereadora, não está em afastamento, e aí ela tem as hipóteses. Ela voltar ao trabalho legislativo ou pedir a licença sem vencimento para poder ir para o INSS, porque ela não pode ir para o INSS estando perante a Câmara trabalhando, e a decisão dela. Então, a partir de hoje, se não tiver presente, aí as contas elas são validadas para caso de futuramente justificativa ou não justificativa. Lembrando que a casa ela se põe, como sempre se pôs, né, foi um processo lento e intenso pelos trâmites, mas que a casa tenha consciência tranquila, independentemente das razões de A ou B, a gente seguiu e vai seguir pela mesma perspectiva de cumprir as leis. Outra questão bem clara, ela tem todo o direito, se ela achar, de entrar na justiça, levar, dar um mandado de segurança, é papel dela, caso ela queira. Como a Câmara também está resguardada legalmente do que precisar para levar para juiz, para uma contestação. E o mais, eu agradeço, peço desculpa pelo tempo, mas é uma questão administrativa bem delicada, mas a Câmara continua principalmente zelando por esse documento que a gente tem aqui, que é cumprir o regimento interno e a lei orgânica do município. Caso alguém ache que deveria ter sido diferente, eu também poderia até achar, mas eu segui o que tinha que ser seguido e consciência tranquila, e a gente vai seguir mais uma vez com todo respeito a ela e qualquer vereador que desta casa precise, certo? E agora eu passo, né, a lista para o grande expediente, caso os novos vereadores queiram usar a palavra. Com a palavra o presidente vereador Edinaldo Flores. Boa noite de novo, né? Não, pessoal, só uns lembretes também. Essa sessão a gente tem atendido o pedido do prefeito, ele ligou para mim antes de mandar a documentação e a gente se botou à disposição. Eu acho que vocês entendem, né, o que isso significa. É algo que quem vai ganhar é a sociedade tanque. Então a gente só tinha previsto uma sessão, eu disse para ele, mas caso você entenda que a gente deva fazer, pode mandar que a gente faz uma sessão, porque como é orçamento, mexe com algumas questões, é melhor a gente fazer o trâmite legal, que é o que apresentar hoje, a comissão se junta, faz o parecer, a gente bota em votação na última sessão. E assim eu combinei com ele para trazer a vocês. Por isso que a sessão foi hoje. Se vocês lerem, tem caráter de urgência no próprio projeto. E aqui a gente está para colaborar também com o Poder Executivo, como a gente sempre fez. Lembrando, a nossa última sessão é de trabalho também, na segunda-feira, às 19 horas, lembrando o presidente Barel, do Espírito Santo, a Joelma, que tem a LDO, a LDO, a gente lembra que a LDO tem que ser votada em 2 sessões, a gente vai fazer do mesmo jeito,
as duas no mesmo dia, mas seguindo, abre uma, fecha, faz a outra, para a gente fechar com chave de ouro. E também ainda tem esse outro projeto que cabe a análise, parecer, como também o prefeito vai ser oficializado na semana para a prestação de conta do governo de 2023, que já está tudo ok, mas ele tem que ter ciência que a gente vai fechar esses 3 projetos na segunda-feira. Ok? Sem mais, agradecer a Deus, muitos viajaram, por nós estarmos aqui de volta, né, Jefferson, por um dia cansado, mas seguindo aqui com o trabalho, e que vamos em paz, e que nosso Senhor nos abençoe, e até a próxima. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a nossa sessão legislativa. Vamos em paz, mais uma vez.